Bom, então a aula de hoje a gente vai fazer a segunda parte, né, que ficou faltando, de amplificadores de instrumentação, né? Então vamos rever rapidamente aí o que a gente viu na aula passada, que é importante para a aula de hoje, e aí depois a gente vai entrar realmente no que é o amplificador de instrumentação, né, no circuito real dele, né? Então, só relembrando aqui, né, o que a gente já falou na aula passada, né, qual que é a motivação do amplificador de instrumentação. É aquele problema da sensibilidade cruzada, né, que um sensor qualquer ele tem esse problema de que mesmo um sensor de peso ele vai ter alguma variação devido à temperatura ou outra variável externa, né? Por exemplo, pressão atmosférica, umidade, né? A gente não sabe, depende do tipo do sensor. E aí ele vai ter uma variação devido, ou vai ter uma resposta diferente para diferentes tipos de temperatura, né? E a gente viu que uma forma da gente resolver isso é usar um amplificador de instrumentação, né, numa composição que a gente tem dois sensores, um deles funcionando como o sensor propriamente dito, né, e o outro funcionando como uma referência, né? Então aí eu pego a variação cruzada que eu tenho, né, no sensor e consigo compensar, né? Então se o sensor de referência ele sobe 0,3, né, ou melhor, o sensor do peso sobe 0,03, o de referência também sobe 0,03. Aí eu subtraio os dois pelo amplificador de instrumentação e eu tenho o valor, né, que eu gostaria que tivesse sem a influência dessa sensibilidade cruzada da temperatura, por exemplo, tá? Então essa é a ideia da gente estudar tanto o amplificador de instrumentação, né? A gente tentar eliminar essas sensibilidades aí indesejáveis de outras variáveis, de outras grandezas, tá? Para que a gente só tenha a grandeza alvo, né, na saída, né? Ok? E aí a gente viu o seguinte, né, que o candidato, né, a circuito que faz, né, basicamente essa função do amplificador de instrumentação é o amplificador de diferenças, que ele tem esse circuito aqui, em que a gente normalmente faz os resistores da esquerda iguais, né, R1 igual a R3, e os resistores da direita iguais, né? Então R2 igual a R4, né? E aí a gente viu que, analisando esse circuito por superposição, a gente tem um ganho diferencial, né? Ou seja, a tensão de saída dele vai ser a diferença dessas duas tensões, né? A diferença da tensão que eu aplico no terminal positivo menos a tensão que eu aplico no terminal negativo, vezes a resistência R2 por R1, que a gente chama de ganho diferencial, ou AD, tá? E a gente também verificou, né, pelas análises aí, que se a gente colocar a mesma tensão no R1 e no R3, aqui, né, no lado esquerdo deles, né, a gente pode obter um ganho de modo comum, tá? Que seria Vout divididos por V ICM, que ele é a relação, ou é dado por essa relação aqui, né, por essa fórmula, né, que a gente viu que se os resistores forem todos com valores exatos, ela vai ser nula, tá? Mas que no circuito real isso não acontece, né? Então a gente estudou esse ganho diferencial e esse ganho de modo comum, né, na aula passada, né? E aí a gente fez um exemplo aqui, né, que eu vou revisar ele, que a gente vai estar utilizando ele novamente, para projetar um amplificador de diferenças com ganho diferencial AD igual a 100, né? E aí a gente propôs os seguintes valores para o R2 e para o R1 e R3 e R4, né? R2 igual a 1 MB, R1 igual a 10K, de forma que 1 MB divididos por 10K, eu vou ter um ganho diferencial de 100, né? Então o meu Vout vai ser 100 vezes a diferença das duas tensões, né? E depois a gente calculou o ganho de modo comum, né? Então a gente pegou aquela fórmula ali do slide anterior, substituiu aí 1 MB por 10K mais 1 MB, e aqui 1 menos, né, R3 por R4, R2 por R1, e aí a gente viu que a gente corta isso aqui, tá? Isso aqui vai dar, esse fator vai dar 1, daí 1 menos 1 é 0, e a gente viu que o ganho de modo comum é 0, né, quando a gente considera o valor nominal dos resistores, né? Porém,
né, no circuito real, a gente tem as tolerâncias das resistências agindo para que esse ganho de modo comum não seja nulo, tá? Então a gente fez o cálculo aqui. Imagine que os resistores R1, R2, R3 e R4 eles tenham 5% de tolerância, que é uma tolerância bastante comum dos resistores aí comerciais, né? Então, isso quer dizer que o resistor de 10K ele pode estar entre 9,5 e 10,5K, né? O valor dele, né? E o resistor de 1 mega entre 1,05 e 0,95 mega, né? A gente viu isso na aula passada, né? E daí, qual seria a pior variação, né? Então, a gente pegou aqui a fórmula do ganho de modo comum, imaginou que a pior caso seria quando o R2 e R3 estivesse no máximo valor, né? Ou seja, com mais 5%, e R1 e R4 com menos 5%, né? E aí a gente vai ter aí esses valores para R1 a R4, né? E substituindo, a gente viu que isso aqui, tá, dava um ganho de modo comum de 0,22 negativo, né? O que isso significa? Significa que se a gente colocar a tensão VI1 e VI2 uma tensão de 1 volt, de mesmo, né, colocar a mesma tensão de 1 volt nas duas entradas, tá? Uma tensão contínua, a saída do circuito vai ser uma tensão contínua de menos 0,22 volts. Ou seja, o amplificador de diferenças não consegue fazer a diferença, né? Ele não consegue soltar uma tensão nula na saída quando você tem as duas tensões iguais, que é bastante ruim para nós, porque para ele fazer aquilo que a gente precisa lá naquele slide da introdução, no primeiro slide lá, para funcionar corretamente, a gente precisa que ele dê zero, né? Bom, mas vamos analisar aqui, né? Então hoje nós vamos começar com a parte nova, né? Vamos analisar o que muda, tá? Porque aqui nós calculamos o ganho de modo comum para um caso em que eu tenho um ganho diferencial de 100, tá? E se eu tivesse um ganho diferencial diferente, será que esse ganho de modo comum aumenta ou diminui, né? Então, vamos imaginar então que a gente agora tenha um ganho diferencial unitário, tá? Então, ao invés de aplicar um ganho 100, eu vou aplicar um ganho 1 diferencial, tá? Vou fazer simplesmente a diferença das duas tensões. E vou considerar novamente os resistores com tolerância de 5%, né? Lembrando que antes a gente viu um ganho de modo comum de menos 0,22, né? Então aí refazendo aqui, né, a gente já sabe aqui quais são os valores, né? A gente só precisa refazer no caso aqui do 1 mega, né? Que agora todos os resistores eu vou usar 1 mega ohm, né? Então aqui vai ser 1 mega vezes 5%, vai ser 50K. Então a variação que vai ser é 1.095 a 0,95 mega que os resistores estão aqui, né? Então caso com ganho igual a 1, todos os resistores são iguais, né? Então qual que é o pior caso, né? Novamente vamos considerar que os dois resistores do numerador estão com o valor máximo, que vai ser 1.05 mega, e os do denominador estão com o valor mínimo, que é 0,95 mega ohms, né? E aí, substituindo aqui na equação, eu vou chegar nessa equação, né? 0,95, que é o R4, por 1,05 mais 0,95, aqui vai dar 2 mega embaixo, né? E aqui, ó, eu vou ter os valores mais elevados em cima e os valores menores mínimos embaixo, né? Então aí calculando isso aqui, eu vou chegar num ganho de modo comum, tá? Que vai ser menos 0,106, tá? Então, lembrando que no caso anterior, tá? A gente estaria aí com, como é que fala? Com 0,22, né? 0,2, né? E aqui a gente está com 0,1, então caiu para metade, mesmo a gente com o fato de a gente fazer o ganho de diminuir para 1, né? Deixa eu só ver aqui. Alguém está perguntando que acha que não está gravando. Acredito que esteja sim. Aqui tá, parece que tá, para mim tá gravando aqui, Jonatas. Tá? É que eu gravo por outro aplicativo, não é pelo Google Meet, tá? Então, muito bem, tá? Então aqui só voltando para cá, tá?
a gente então tem um ganho, reduzindo então o ganho diferencial de 100 para 1, a gente reduziu o ganho de modo comum de 0,2 para 0,1, então praticamente caiu para metade, tá? O que é bom, né? Ou seja, não é o ideal, mas a gente nota que é melhor ter ganho diferencial menor, tá? Para que a gente tenha um ganho de modo comum menor também, tá? Qual que é o problema aí da gente ter um ganho diferencial muito baixo, tá? O problema é que quando você dá um ganho alto, a tendência é que você tenha sinais na saída bastante elevados frente aos sinais que você tem de modo comum, tá? Então acaba, se você dá um ganho alto, você acaba, vamos dizer assim, deixando os sinais de modo comum de forma mais atenuados. Aparecem como se estivessem mais atenuados, mas na verdade o teu sinal que é alvo, ele está mais forte na saída, né? Tá? Então tem essa questão. Se você não der o ganho diferencial, se o teu sinal for da ordem de algumas 0,2, 3 volts, ele vai estar numa tensão muito próxima ou vai estar num valor muito próximo do ganho de modo comum, tá? Então isso aqui, como eu falei antes, significa que se você tiver aí colocar 1 volt contínuo, você vai ter na saída 1 e 2, você também vai ter menos 0,1 volts, né, na saída, tá? Bom, e como que eu faço para quantificar o quão bom é um amplificador de instrumentação? Então, ao invés de você usar o ganho de modo comum, o pessoal usa essa relação entre o ganho diferencial e o ganho de modo comum, tá? Que é chamada de razão de rejeição de modo comum, ou do inglês aí CMRR, né? E basicamente é você pegar o ganho diferencial em módulo e dividir pelo ganho de modo comum, tá? E aí você aplica aí, transforma para dB, ou seja, faz 20 log na base 10 dessa razão, tá? Então, se você pegar aí no exemplo anterior, que a gente tinha ganho 100 e ganho de modo comum menos 0,22, tá? E a gente dividir um pelo outro e aplicar o log na base 10 e depois multiplicar por 20, a gente vai ter 53,15 dB de razão de rejeição de modo comum. É uma razão baixa, tá? Razões altas, elas giram em torno de 80 para 100 dBs, tá? Ou seja, um amplificador de instrumentação bom, ele tem CMRR acima de uns 80 dBs, né? Se você pegar aí o exemplo anterior, que é o do ganho diferencial 1, né? E ganho de modo comum menos 0,1, a gente vai chegar aqui num CMRR de 1 por 0,106, vai dar 19,49, tá? Então, o que acontece aqui, né? Ele está mostrando que essa razão de rejeição, ela também engloba o ganho diferencial. Então, se você está dando pouco ganho diferencial, tá? Isso quer dizer que os sinais, né, as tensões de modo comum, elas vão ter vamos dizer assim, uma amplitude ou uma interferência na saída maior, tá? Então o ideal na verdade é que você dê um ganho elevado e isso aqui seja muito baixo, né? Aí você vai ter uma razão bem elevada, uma razão de rejeição bastante elevada, tá? E é claro que se você quiser dar pouco ganho, aí o teu circuito tem que ter um ganho de modo comum muito baixo, tá? Para que ele apresente uma razão de rejeição bem elevada, tá? Então esse parâmetro é fundamental para você quantificar o teu amplificador de instrumentação, como a gente vai ver mais para frente, ok? E para finalizar aqui o nosso estudo do amplificador de diferenças, né? Alguns talvez já saibam, mas é bom a gente reforçar que a resistência de entrada do amplificador de diferenças, né? Como que a gente quantifica ela? Se eu pegar essas duas tensões e transformar numa única tensão que não é referenciada ao terra, tá? Eu posso pegar aqui as duas, né? E colocar a diferença das duas aqui, ó, tá?
é o mesmo circuito, eles são equivalentes os circuitos, tá? Só que agora fica mais fácil de enxergar o seguinte, ó, aqui nesse ponto do negativo para o positivo, lembra que a diferença no amplificador de tensão nas entradas do amplificador operacional, ela tem que ser próxima de zero. Isso quer dizer que se você colocar o multímetro aqui, né, o negativo aqui e o positivo do multímetro aqui, a tensão tem que ser nula, tá? É quase que é aquilo que a gente chama que é quase como se fosse um curto-circuito virtual, né? Então é como se esse ponto estivesse aqui, tá? E isso aí funciona de maneira bastante forte para você pensar em termos de resistência de entrada, tá? Porque se ele está, se aqui tem tensão 0 e aqui tem tensão 0, isso quer dizer que o R1 fica com a tensão V e D divididos por 2. E o R3 também fica com a tensão V e D divididos por 2. Tá? Isso quer dizer que a corrente que sai dessa fonte V e D só vai depender do R1 e do R3. E como eles ficam cada um fica com metade, eles funcionam como se fosse um divisor resistivo, ou seja, a resistência de entrada que a fonte V e D enxerga é a soma dos dois resistores, ou seja, se eu fizer a tensão R1 mais alta, tá, a corrente aqui vai ser menor, porque a tensão nele é sempre V e D divididos por 2, né? Se eu fizer o R3 aqui mais baixo, a corrente vai ser mais alta, tá? Porque a tensão dele sempre vai ser V e D divididos por 2. Tá? Então a resistência de entrada é a soma dessas duas resistências R1 e R3. Isso aqui é importante porque em muitos casos a gente quer ter o máximo de resistência de entrada, ou seja, uma resistência mais próxima do infinito. Tá? E fica mais interessante a gente entender isso, tá? Quando a gente pega um exemplo que nem aquele circuito dos alguns slides anteriores, né? Então aqui a gente tinha lá, escolheu o resistor de 1 mega para o lado direito e 10K no lado esquerdo, de forma a ter ganho 100. Né? Qual vai ser a minha resistência de entrada de circuito? Vai ser uma resistência de 20K, que é a soma do R1 com R3. Tá? Que é uma resistência baixa, tá? Para uma resistência de entrada, relativamente baixa. Né? E se eu quisesse ter uma resistência bem alta, por exemplo 1 mega ohm, mas mantendo um ganho diferencial de 100, eu ia conseguir nesse circuito. Se eu quisesse ter 1 mega ohm, eu teria que ter 500K no R1 e 500K no R3, tá? Então eu teria que ter aí, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, tá? Então eu teria que ter aí eu teria que ter aqui 500K, tá? No R1 e no R3, tá? E aí, para ter um ganho de 100, eu teria que fazer o R2 100 vezes 500K, certo? E o R4 a mesma coisa, né? Isso aqui me daria um resistor de 50.000K, tá? Ou 50 mega ohm, tá? Não tem resistor de 50 mega ohms, tá? Pra você comprar fácil aí no mercado, tá? Os valores aí normalmente mais altos de resistência é 10 mega ohms, os valores comerciais. Então você não vai conseguir fazer um circuito, tá, com alta resistência de entrada e alto ganho, tá? Esse é um grande problema aí do amplificador de diferenças, tá? E é por isso que o amplificador de instrumentação ele tem a arquitetura ou o circuito que a gente vai ver agora, tá? Então aí está aí a arquitetura mais comum do amplificador de instrumentação. São 3 amp-ops que compõem o amplificador de instrumentação, tá? Aqui a gente tem um amplificador não inversor, tá? Em cada uma das entradas. Então aqui a gente tem, deixa eu colocar aqui a entrada, né? Aqui seria a entrada negativa, tá? E a entrada positiva, tá? Por que eu coloco um amplificador não inversor aqui, né? Por que eu não coloco direto o amplificador de diferenças? Porque um amplificador desculpe, não inversor, ele tem uma resistência de entrada que é idealmente infinita, tá? Então agora eu não preciso mais me preocupar com aquela questão do resistor que a gente estava falando lá do R1 mais R3,
Tá? O amplificador não inversor, ele tem resistência idealmente infinita. Tá? E se você usar aqui um amplificador com entrada JFET ou MOSFET, aqui com certeza isso aqui vai ser infinito, tá? Vai ser muito elevado, ok? Outra coisa que também a gente tem aqui é um amplificador de diferenças com ganho unitário, tá? Por que é que eu uso o ganho unitário? Lembra lá que o ganho de modo comum ele é menor quando a gente tem um ganho unitário no nosso circuito do amplificador de diferenças, tá? Oh, mas como é daí que eu faço para dar ganho? Ué, só você dar ganho aqui no amplificador não inversor. Ó. Lembra que o ganho do não inversor é R2 por R1 mais 1. Então é só você dar ganho aqui no amplificador inversor, não inversor, tá? Então o ganho fica sendo setado por aqui. Aqui eu uso resistências iguais, tá? E são resistências, tá? Como eu falei aqui, R2 e R1 provém o ganho AD, né? E são resistências que elas são fabricadas, né, com laser para ter uma baixíssima tolerância. Então elas são desenhadas a laser no chip, tá, do amplificador de instrumentação, para que elas possam ter um valor muito exato, né? E assim a gente ter um ganho de modo comum mais próximo de zero possível. Não vai chegar a zero, mas vai ser bem baixo, ok? Tá? Então esse é o diagrama. Existem outras implementações do amplificador de instrumentação? Existem, tá? Mas esse é o mais simples, vamos dizer assim, tá? Algumas coisas importantes que a gente tem que tomar cuidado, tá? É que como a gente coloca o ganho aqui nesse circuito aqui, tá? Se, por exemplo, imagine que o teu sinal fosse a diferença aqui que você quer amplificar, vamos dizer que ela fosse aqui 10 milivolts, né? Tá? Seria a diferença aqui que você tem entre esses dois sinais aqui, tá? E aí você coloque um ganho de 1000, tá? Então você vai colocar um AD aqui de 1000, tá? Ou seja, 1000 vezes 10, né? Isso aqui vai dar 10 volts na saída aqui desses amp-ops, de diferença. Se você alimentar esse circuito do amp-op aqui, tá? Tem alimentação com, por exemplo, 5 volts ou uma tensão menor que 10, ele vai ter saturado, ele vai sair a tensão máxima positiva, né? Ou negativa aqui, né? Da tua alimentação. E você aqui na tua saída vai sair um sinal totalmente estranho aqui, que daí ele vai fazer a diferença, tá? Pode sair 0, ou seja, vai sair algo aqui que não faz sentido, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque como você dá o ganho e o teu ganho, o sinal aqui interno, esse ponto aqui interno, não tem como você medir aqui a tensão aqui, tá? Então às vezes você pode ter saturado as saídas aqui, ou seja, colocado uma tensão que amplificada, ela ultrapassa as alimentações dos amp-ops, tá? Só que você não consegue medir. E aí você mede aqui na saída final, que é no amplificador de diferenças, e te dá uma saída que não faz menor sentido, tá? O que aconteceu? Você deu um ganho muito elevado e a tua tensão ultrapassou as alimentações, tá? Então tem que tomar cuidado que como você não tem acesso a esse ponto aqui, dentro do chip, acontece muito do pessoal esquecer, né? Dá ganhos muito elevados, coloca uma tensão às vezes de teste lá, baixa, tá? E acaba saturando internamente o teu amplificador de instrumentação, tá? Acontece mais do que parece, pessoal, tá? O amplificador de instrumentação prático, ele tem uma pequena diferença para esse aqui, ó. Se vocês olharem, tá vendo o R1, ó? Olha os dois R1s, ó. Eles são juntados em um único resistor e a gente chama de 2R1, tá? Então a gente junta eles, por quê? Porque também esses resistores aqui, a ideia é que eles tenham uma tolerância pequena de valor, tá? E daí para fabricar dois com uma tolerância baixa, é mais fácil fabricar um só, tá? Então o circuito funciona exatamente da mesma forma, só que agora eu juntei os dois resistores num único resistor 2R1, tá? E ele vai ter um ganho aqui, ó, que vai ser 2 vezes o R2,
divididos por 2R1. Cuidado que esse 2R1 aqui... Opa! Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Cuidado que o... Opa! Consegui apagar. Tá? Então, cuidado que esse 2R1, tá? Ele não é duas vezes o valor da resistência R1. Ele é o valor de uma resistência. Então, o 2R1 vai ser igual a, por exemplo, 5 kΩ. Tá? E aí você vai substituir aqui por 5K. Não é colocar duas vezes 5 kΩ. Tá? Muita gente erra isso na hora de calcular. Tá? Então, aqui em cima, no numerador, é duas vezes o valor do R2. Mas no denominador, você vai colocar o resistor, um valor tipo do 2R1. Então, o 2 aqui não está multiplicando. É o nome da resistência, é 2R1. Tá? Vai ficar mais claro quando a gente vê aqui num exemplo de um aplicador de instrumentação comercial. Tá? Então, aqui a gente tem o INA 128. Tá? O INA aqui, a sigla é de Instrumentation Amplifier, tá? Do inglês, né? 128 é o código dele, tá? Então, ele é um amplificador de instrumentação que ele tem esse circuito aqui. Então, aqui, ó, nesse lado aqui no final, tá aqui o amplificador de diferenças, com resistores todos iguais, ó, de 40 kΩ, tá? É o valor que o fabricante decidiu usar, né? E aqui ele tem o amplificador não inversor, ó, que ele está usando como R2 um resistor de 25 kΩ. E normalmente o R1 ele deixa para você colocar o R1 aqui, ó. Então o teu 2R1 é esse RG, tá? E aí é claro, para você poder setar o ganho diferencial que você deseja, né? Então aqui, por exemplo, ele coloca aqui qual que é a fórmula desse circuito. O ganho diferencial, que ele chama de G, tá? Que o datasheet chama de G, é 1 mais 50K divididos por RG, tá? Então, se você, por exemplo, quiser, né, um ganho de 1001, né, o que você vai colocar aqui? O RG vai ser 50 ohms, aí 50 ohms divididos por 50K vai dar 1000 mais 1, 1001. Então, você vai colocar um resistor aqui de 50 ohms, tá? E aí você tem um ganho de 1001 aqui, né? Aproximadamente 1000, né? Aqui, tá? Outra questão aqui interessante, ó. Se você olhar aqui você tem o R3 e o R4. O R4, tá? Não obrigatoriamente você precisa conectar ele na referência, que ele chama de ref, tá? E a gente normalmente conectava aqui na referência, no negativo da fonte, tá? Mas você pode conectar esse terminal a qualquer tensão e ela vai ser o teu 0 volts na tua saída, né? Então, se você conectar esse terminal aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo, porque a minha caneta aqui não está muito boa hoje, tá? Ó, ela tá fazendo besteira aqui, pessoal. Pera aí. Deixa eu desconectar ela, ver se eu consigo fazer aqui no mouse, tá? Opa. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui. Então aqui, por exemplo, se eu pegar esse terminal da referência, como eu falei antes, tá? Em geral, a gente viu sempre ele aqui aterrado, né? No negativo da tua fonte. Mas você pode, se você quiser, tá? Você pode, por exemplo, ligar ele num diodo Zener, por exemplo, um circuito com diodo Zener para ter uma tensão de referência. Eu vou colocar aqui uma bateria, né? Mas pode ser um diodo Zener, né? Então você pode ligar aqui ele, por exemplo, em 5 volts, tá? O que é que vai acontecer? A tua tensão de saída, se ela for uma tensão senoidal, tá? Se você colocar no 5 volts, ela vai variar em torno dos 5 volts. Então o teu 5 volts vai ser o teu novo zero. Se você colocar 0 volts aqui no ref, ela vai variar em torno de 0 volts, tá? Então o pessoal prefere muitas vezes usar uma referência que não seja 0 volts, porque o 0 volts normalmente ele tem mais ruído, tá? E uma tensão que não é zero, diferente de zero, normalmente tem menos ruído, tá? Então é por isso que é colocado esse terminal para fora, tá? Porque normalmente o pessoal utiliza valores diferentes de zero em aplicações profissionais, em aplicações reais, tá? O que mais aqui a gente pode comentar? Outra coisa interessante é que o CMRR dele, a razão de rejeição,
é de 85 a 130 dB, né? Então é um valor, como eu falei, bastante elevado, então é um circuito interessante aí do ponto de vista prático, tá? Razões aí de rejeição acima de 80 dB são bastante, é uma razão de alta qualidade, um amplificador de instrumentação de alta qualidade, tá? Vamos ver algumas aplicações dele aqui, tá? Para finalizar. Então, uma das aplicações aí mais clássicas do amplificador de instrumentação é utilizar ele como amplificador de ECG, né? ECG é aquele eletrocardiograma, né? Que é aquele sinal que você tira do coração, da pulsação do coração da pessoa, né? Então aqui o que o pessoal faz aqui nessa aplicação? Você coloca um eletrodo aqui num braço, né? O outro no outro braço, tá? E o outro na perna, né? Às vezes é colocado nos dois braços também, ou no peito. Tem várias posições, né, que você pode colocar, né? E aí você pega esses sinais, né, e passa aqui pelo amplificador que é o INA, tá? O sinal aqui na perna da pessoa, você coloca uma tensão de referência, é isso mesmo, tá? Você injeta uma tensão na pessoa, tá? Por que você precisa injetar uma tensão na pessoa? Para que você crie uma tensão no corpo humano, um 0 volts assim, só que não vai ser um 0, vai ser um 5 volts, sei lá, 2 volts, vai ser uma tensão que vai estar padrão em todas as estruturas aí orgânicas, tá? Então você eleva a tensão, mas é uma tensão baixa que não vai fazer com que a pessoa tome um choque nem nada, tá? Mas na hora de você medir aqui esses dois terminais, eles vão estar, você vai saber que, tipo, se você colocou aqui, por exemplo, 2 volts e aqui tiver 2 e 2 volts, ele vai subtrair os dois e vai dar 0. Então, quando não tem nenhuma, se a pessoa, né, tá sem nenhuma atividade lá do coração, tal, vai dar 0 aqui, tá? Então é assim que eles fazem. Você injeta uma tensão aqui, tá? E você mede daí a diferença de outras duas tensões, tá? E por que o INA é tão importante para a parte de biomédica, né? Porque os sinais ali biomédicos são da ordem de algumas vamos dizer assim, alguns centésimos ali, ou décimos de milivolts. Então você precisa ampliar demais o sinal, tá? E você tem muita interferência de modo comum. Então você precisa ter alguma coisa que amplie um sinal muito baixo, com um ganho muito elevado, e que ao mesmo tempo rejeite sinais de modo comum de forma muito forte. Então o amplificador de instrumentação ele é perfeito para esse tipo de aplicação, tá? Esse aqui, se a gente fosse fazer no laboratório, a gente montava um circuito parecido com esse, tá? Não exatamente igual a esse, mas uma coisa próxima, tá? Outra aplicação que a gente pode fazer também com o INA é um amplificador para termopar com um RTD na junção de referência, tá? Então aqui eu estou usando um termopar, tá aqui o termopar, né? E eu estou pegando as duas tensões dele e ligando aqui no meu INA, né? Na verdade, uma delas aqui tá ligada aqui na ponte, né? Estou colocando numa espécie de ponte aqui, tá? E eu estou usando um PT100 para medir a temperatura da referência, né? Lembra que eu preciso medir a temperatura da junção de referência do termopar, né? Então aqui eu estou usando ele, né? E aqui eu estou usando uma referência, esse aqui é um chip que ele gera uma referência de tensão de 10 volts. Então ele é como se fosse uma espécie de um diodo Zener, né? Que gera uma tensão de 10 volts muito constante, com muito pouco ruído, né? E que varia muito pouco com a temperatura, né? Então ela é bem interessante para esse tipo de aplicação, tá? Aqui ele mostra aqui quais são os valores que tem que usar do R1 e R2 para os diferentes tipos de termopar, tá? E aí sim tem várias outras aplicações que vocês podem fazer com um amplificador de instrumentação. A ideia não é cobrir todas aqui, tá? Mas só comentar algumas como exemplo. Na atividade de simulação que vocês vão ver outras aí, né? Ok? Então era isso que a gente tinha para ver sobre o amplificador de instrumentação. A referência aí desse assunto, a melhor referência que eu considero é o livro do Cedra, tá?
de microeletrônica que vocês têm aí disponível para vocês aí consultarem. Ok, pessoal? Aí fico aberto para questões ou dúvidas.